Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Tinkercad? Essa é a terceira aula, a aula que vamos ensinar a respeito de entradas analógicas. Beleza? Vamos ver como regular a intensidade de um LED usando um potenciômetro. Muito simples, muito fácil, vocês vão aprender rapidinho. Conto com vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, continuem curtindo nossos vídeos e sigam o nosso canal. Valeu gente, um abraço. E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de Arduino com o Tinkercad, nossa terceira aula. Na aula passada nós vimos sobre sinais digitais, né? Então a gente fez uma ligação de um interruptor, uma chave, fazendo que a posição dessa chave, né, a leitura dessa posição, atuasse um LED. Depois nós inserimos outro LED e fizemos alguns breves códigos com esses três componentes, né, os LEDs e a chave. Então hoje nós vamos ver a respeito de entradas analógicas, ok? Então, para simplificar, vamos aqui em duplicar a aula 2 e ele já vai criar um arquivo novo para a gente. Aí com isso a gente aproveita a estrutura de circuito, né, usando o protoboard com os LEDs e vamos deletar aquilo que a gente não precisa. Então, esse aqui é o nosso arquivo, vamos renomear ele para aula 3. Então, em posse desse nosso arquivo de aula 3, vamos deletar primeiro os componentes que a gente não vai utilizar nessa aula. Então, a chave, nós não vamos usar, aperto um del. Aí eu posso apagar esse fio aqui, e esse resistor também, que a gente não vai utilizar. Eu vou deletar aqui o que está ligado no pino 13, então esse LED aqui a gente não vai utilizar, vamos manter só o do pino 10. Ok? E aqui, só por questão de gosto, vou alterar a cor dele, eu acho que fica mais fácil de ver talvez a nossa aula com um LED azul. É questão de gosto. Ok, gente. Então, só para conceituar primeiro, então, sinais digitais são sinais de nível lógico, né, que a gente costuma falar, e eles possuem apenas dois status, ou 0 ou 1, ou desligado ou ligado, ou falso ou verdadeiro. Então, sempre essa, digamos assim, essa clara distinção dos dois níveis, é 0 ou é 1, não tem meio termo. Ou está ligado ou está desligado. Ou é verdadeiro ou é falso. Aí vai conforme o que você está utilizando no programa. No nosso caso aqui anterior, a gente estava utilizando uma chave ligada e desligada. E isso fazia com que o código, a gente lia se a chave estava 1 ou 0. Né? Então ligado é 1, desligado é 0. E aí o LED ou era alto ou era baixo. Ou ele estava ligado ou ele estava desligado. Entenderam? Todas essas palavras se correlacionam, né? Alto é igual a ligado, que é igual a 1. Desligado, que é igual a baixo, que é igual a 0. Então, sempre mantenha em mente essa questão dos níveis digitais. E quando a gente fala de sinal analógico, são sinais que possuem vários níveis intermediários entre os limites, né? Então, uma leitura analógica pelo Arduino, ele faz a leitura através desses pinos aqui de baixo. Então, tem aqui, Analog In. Então, são 6 pinos de entrada, do 0 até o 5. Ele faz a leitura de 0 a 5 volts. E dentro dessa faixa de 0 a 5 volts, ele consegue dividir essas 5 unidades de tensão por 1023 bloquinhos. Então, imagina, faz a conta aí, né? 5 dividido por 1023. Vamos fazer aqui a conta, vou pegar minha calculadora aqui. Então, 5 dividido por 1023. São quase 5 milivolts, arredondando aqui, né? Dá 5 milivolts, ou seja, de passos de 5 em 5 milivolts ele vai estar conseguindo ler. Uma tensão menor do que isso ele não consegue ler, ele cai num passo intermediário. Ok? Isso vai ficar mais claro com o tempo. E
O Arduino também consegue simular saídas analógicas, que ele faz através desses pinos aqui de cima, que tem um tio, né? Tem um tiozinho antes do número do pino. Então, o pino 3, o pino 5, pino 6, 9, 10 e pino 11. Esses 6 pinos conseguem fazer essa saída analógica, que ele chama aqui de PWM. A gente vai entender isso mais para frente. Vou fazer uma aula dedicada sobre o PWM, mas o importante é notar aqui é o seguinte, que a resolução de saída do Arduino é menor do que a resolução de entrada. Na resolução de entrada, eu acabei de falar, ele consegue fazer uma divisão por 1023 passos, né? Steps. E na saída ele consegue por 255 passos. Ou seja, são 4 vezes menor do que a entrada. Mas isso não afeta muito o que a gente precisa para a aula de hoje e para muitas aplicações, utilizando essa saída Arduino, a saída analógica do Arduino com 255 passos já é mais do que suficiente, ok? Então, o que a gente precisa hoje? Qual que é a proposta da aula de hoje? Hoje eu quero regular a intensidade de um LED, no caso o LED que está conectado ao pino 10, que é um pino de PWM, eu deixei aqui justamente por causa disso, como um potenciômetro. O potenciômetro é esse botão azul que a gente tem aqui no na nossa biblioteca. Vou colocar ele aqui bem próximo do protoboard. E o que significa um potenciômetro? O potenciômetro você pode encontrar ele em diversos equipamentos eletrônicos que você possui na sua casa. Um botão de volume, de um rádio ou de uma televisão. Algumas lâmpadas possuem esse giratório também que regula a intensidade da lâmpada. Alguns potenciômetros são deslizantes, eles não são giratórios, eles são deslizantes. Então, tem alguns outros sons que possuem regulagem de tom, de balanço, também usando potenciômetros deslizantes. Então, são diversos equipamentos que utilizam o potenciômetro. E o que ele é, o potenciômetro? Ele é um resistor. Basicamente, ele é um resistor. Então, se a gente pegar aqui os terminais dele, ele tem 3 terminais. Os terminais da ponta são os terminais que dão a resistência total dele. Então, no caso aqui, eu trouxe esse da biblioteca, ele já está pré-setado aqui, pré-selecionado, um resistor de 250 kΩ. Então, se eu viesse com um multímetro medir as duas pontas das extremidades, né, os 2 terminais das extremidades aqui, entre eles eu mediria 250 kΩ. Já o terminal do meio é o terminal que vai variar. Como assim? Tá vendo aqui que eu vou iniciar a simulação, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Não, não tá dando erro. Ele tá aqui, tá maluquinho porque a gente desmontou a chave. Mas por que eu coloquei aqui? Porque eu consigo aqui girar o potenciômetro, tá vendo? Então, se eu estou no mínimo aqui, então entre esse terminal 1 e o terminal do meio, que ele chama de limpador aqui, vai ter 0 ohms. Se eu tivesse um multímetro aqui e mediria isso, teria 0 ohms. Entre o terminal do meio e o último, teria 250 kΩ, porque é o máximo. Agora, se eu vou aqui para o meio, é como se eu tivesse com 2 resistores de metade de 250, que dá 125. Então, aqui, entre esses dois vai dar 125, e entre esses dois vai dar 125. Ok? Então, se eu viesse para, vamos supor, 70% aqui, 75% mais ou menos. 75% da resistência estaria aqui, entre esses dois, e os outros 25% estariam aqui. Tá? É sempre proporcional. O ponto é, quando eu quero utilizar ele com Arduino, como que eu faço? Eu vou aplicar aqui nele, nesse terminal 1, eu vou conectar aqui o Terra. Ok? E no terminal mais externo,
eu vou conectar os 5 volts. Por que você está fazendo isso, Cláudio? Porque é o seguinte, se eu medir como a resistência é proporcional à tensão, então se eu... Agora eu não estou conseguindo medir porque eu parei a simulação, né? Não estou conseguindo alterar. Então se eu colocar ele na posição mínima aqui, quando eu estiver lendo a tensão diretamente só nesse pino, vai dar 0 volts, porque ele está mais perto do terra. Quando eu estiver no máximo, ele vai dar 5 volts, porque eu estou mais perto do positivo. Entenderam? Se eu estiver no meio, ele vai dar metade de 5 volts, vai dar 2,5 volts. E aí, o que eu faço com esse pino? Eu mando para o Arduino, e o Arduino vai ler isso para mim. O Arduino vai ser o meu multímetro. Então, o que a gente faz? A gente conecta... Eita, como que faz agora? Aqui. Vou conectar ele aqui no pino 5, que é o que está mais fácil. Ok? Conectado, pino A5. Então, pessoas, agora nós já temos então um potenciômetro conectado, um terminal no terra, um terminal no 5 volts, o terminal do meio vai lá no pino A5. Nós mantivemos conectado o pino 10 no LED, ok? Agora o que nós precisamos? Nós precisamos fazer um código, o circuito praticamente está pronto. Então, vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Eu quero só mostrar para vocês a leitura de tensão. Então, aqui na biblioteca, nós temos o multímetro, essa caixinha amarela. Ó. Vamos colocar aqui o multímetro. E aqui o multímetro ele tem dois terminaizinhos, perdão. Vou conectar o negativo aqui e vou deixar ele preto. E aqui do terminal do meio do potenciômetro eu vou conectar aqui no positivo. Aí o que vai acontecer? O multímetro vai estar lendo a tensão que o meu potenciômetro vai estar entregando para o Arduino. Ok? É só para a questão da gente conseguir visualizar melhor. Tá bom? Então vamos lá. No nosso código, como que a gente vai fazer? Vou puxar um pouquinho aqui. Um pouquinho mais de espaço. Ok, então o código, eu vou criar uma nova variável aqui, que eu vou chamar de pot. E eu vou fazer o seguinte, eu vou definir pot, eu já estou aproveitando o código antigo aqui, tá, gente? Então, tudo isso aqui que está aqui no C, então, eu posso jogar fora. Nada disso é útil para a gente. Definir pod como leitura do pino A5. Então, não é o pino digital. Então, vamos ver aqui, entrada, pino analógico, A5. Isso aqui joga fora. Ok. Agora, eu preciso... Lembram o que eu falei da resolução? O que acontece? Quando o Arduino faz a leitura do pino de entrada, ele vai transformar aquele valor em um valor entre 0 e 1023. Vocês querem ver? É facinho de ver. A gente pode fazer aqui, ó, imprimir no monitor serial a nossa variável pot. O que significa monitor serial, pessoas? O Arduino ele tem uma comunicação com o computador pelo USB. Então, tanto o Tinkercad quanto o IDE, o programa que a gente utiliza para programar o Arduino numa placa real, eles possuem essa conexão de software com o Arduino pelo USB, que é um barramento que a gente chama de barramento serial. Então a gente consegue mandar as informações para o programa e o programa consegue mandar informações para o Arduino no programa que a gente está executando. Então o que eu estou fazendo aqui nesse código? Eu vou mandar para o computador o valor que eu estou lendo em pot, só para vocês entenderem como que isso funciona.
E aí como que eu faço para ler? Eu tenho aqui ó, uma janela de monitor serial, ok? Então vamos lá, iniciar a simulação. Olha lá, ó. Então ele está lendo 777. Se eu for com o potenciômetro aqui para o zero, ele lê zero. Se eu for com o potenciômetro para o máximo, ele lê o 1023. Entenderam? E aqui, olha que interessante, ó, os 5 volts que eu comentei com vocês. Então, se eu for para o meio, né, agora é o ajuste fino aqui, olha lá, 2,5 volts, 511, que é praticamente a metade de 1023, entenderam? Então, é sempre proporcional. Agora, o ponto é o seguinte, a gente tem que escrever no LED como o pino de saída ele vai de um valor de 0 a 255, a gente tem que escrever esse valor nessa faixa. O nosso valor que a gente está lendo de potenciômetro é de 0 a 1023. Então ele é um valor de 4 vezes maior. O que a gente faz? Divide por 4. Então eu vou fazer como? Eu crio uma nova variável que eu vou chamar de brilho. E aí eu boto aqui, ó, definir brilho como. Eu pego um bloco de matemática aqui, que é esse primeiro. E aqui no bloquinho do meio, ó, na setinha do meio, eu ponho aqui o símbolo da barra, que é o de dividir. E aí eu pego uma nova variável pot, que é o valor que a gente tem de 0 a 1023, dividido por quanto? Por 4. Ok. Então nós temos uma variável com valor adequado agora de brilho. E como que eu faço para mandar isso para o LED? Eu simplesmente mando aqui, ó, definir pino como tanto. Então eu venho aqui, pino. Quem que é o pino? O pino 10. Qual que é o valor que eu vou colocar? É o valor que está dentro da variável brilho. Então eu já mando o brilho para ele. Simples assim, né? E aí, quando a gente executar agora, o LED vai acender. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? É que o LED ele vai acender com um brilho proporcional. Então, se o LED estiver recebendo 255, é o brilho máximo. Se ele estiver recebendo 0, é o brilho mínimo. E qualquer valor intermediário é um brilho proporcional a esse valor intermediário. Então, ó, coloquei em 0, ó, reparem na luminosidade do LED. Ó, eu vou crescendo aos pouquinhos. Ó, olha, ele é bem sutil, mas olha só. E agora está no brilho máximo com 5 volts. Então, se eu pular para o brilho médio, brilho um pouco mais fraco, mais fraquinho, quase fraquinho, apagou. Então, gente, é assim que funciona um sinal analógico. Um sinal analógico ele tem vários valores intermediários, né? Existe uma certa limitação da quantidade desses valores intermediários por capacidade de leitura e saída do Arduino. Recapitulando, as entradas analógicas elas têm a resolução de 1023 steps, passos, e a saída tem de 255 passos. Perfeito? Então, gente, essa é a aula que eu queria passar para vocês hoje. Bem simples. Entendemos como que funciona um potenciômetro, como que nós podemos regular a intensidade de um brilho de um LED. E isso a gente pode executar fazendo uma escrita analógica de um desses 6 pinos do Arduino. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, não deixem de participar. Valeu, um abraço.